Olá, eu sou a Andrea Éboli E eu sou o LG. e estamos aqui em mais uma temporada do Gerações Cast. É isso, e a quarta temporada. Portanto, já houveram a primeira, a segunda, a terceira, estamos na quarta. O Gerações Cast, como você sabe, é um contraponto a essas verdades absolutas sobre gerações. A gente não acredita nisso. Aqui, todo mundo ensina e aprende. Em cada episódio, é um tema, ou uma profissão, ou uma discussão com duas gerações diferentes, onde a gente sempre aprende e é muito divertido, além disso, né? É isso, muito aprendizado, muita gente boa, gente do bem, gente diferente que ajuda a gente a criar essa multidisciplinaridade aqui A no gente já tem uma podcast. comunidade de Gerações Já Cast, tem. né? Com tanto episódio. É, com A certeza. gente já tem uma comunidade imensa. E a gente está aqui hoje com duas pessoas muito especiais. A Fepaiva e o Thiago. Mas eles vão se apresentar para vocês. E a gente não gosta de apresentações tradicionais. Então, a pergunta vai. Qual foi a sua última pesquisa no ChatGPT que conta um pouco quem você é? Pode começar, por favor. Então vamos lá, eu sou a Fernanda Paiva, minha última pesquisa foi ontem na madrugada sobre hospedagem em Cape Town, no Réveillon, que é para a África do Sul, onde eu vou passar ali uns 10, 15 dias no final do ano. Então, e fala um pouco sobre mim, porque eu sou uma pesquisadora, uma entusiasta do campo da cultura, não conheço a África ainda, e eu tenho muita curiosidade de conhecer lugares, culturas, lugares diferentes, pessoas diferentes, e eu vou me permitir esse ano fazer essa viagem pela primeira vez. E aí o chat já fez um belo roteiro para mim, e ontem especificamente estava fechando a hospedagem de Cape Town. A Fê é chiquérrima, cultura, Chiquérrima. música, tudo isso, ela tá... Conta um pouquinho, Fê, aí da sua experiência. aí Muito bem, eu sou formada em Relações Públicas, fiz na Unesp de Bauru. Logo que eu me formei, eu vim para São Paulo e comecei a trabalhar com cultura com o Yakov, que eu sei que participou aqui do podcast também, e desenvolvendo estratégia de construção de marca, posicionamento e negócios para projetos no campo da cultura. Então, trabalhei com teatro, trabalhei com carnaval do Recife, trabalhei com algumas marcas como Votorantim, desenvolvendo estratégias de cultura para essas marcas. Tive passagem depois pela Cinemateca Brasileira, implantando alguns programas de gestão voltados para a educação, e é nesse percurso da cultura que eu chego à Natura em 2008 para liderar o programa Natura Musical, e ali eu fiquei durante 15 anos na liderança da principal plataforma de cultura e música da marca, numa perspectiva global. Então foram mais de 500 projetos que eu tive o privilégio de patrocinar, entre grandes artistas de Milton Nascimento, Ney Matogrosso e Gilberto Gil, a novas cenas que hoje a gente ouve, né, como Emicida, Vanessa da Mata, Céu, Tulipa Ruiz, e grandes projetos que deixaram um pouco da minha marca, do meu pensamento, enquanto estratégia de marca dentro do ambiente da cultura, como a Casa Natura Musical, o projeto Rock in Rio, que a gente desenvolveu uma nave ali. Saio da Natura em 2023 e muito curiosa, inquieta, querendo voltar para o ambiente da cultura, das economias criativas. Eu abro uma startup junto com meus dois sócios fundadores, o Crocas e o Thiago Gomes. A gente lança Flint, que é uma startup voltada à profissionalização da linguagem de produção de conteúdos, da Creators Economy, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. E também continuo desenvolvendo estratégia de construção de posicionamento em cultura, entretenimento e música para marcas dentro do grupo Dreamers, na agência Musicalize, para marcas como Vivo, Bradesco e por aí vai. Então, hoje eu tenho um campo de atuação ainda na cultura, música e entretenimento, mas tendo marca, posicionamento e negócios como alavanca de geração de valor compartilhado e muito no campo da inovação mesmo, que eu tenho essa atuação híbrida e multidisciplinar. Muito legal, muito bacana, né? Muito legal, você vê. Como a diversidade é interessante, né? A gente não tinha tido ainda nenhum entrevistado que tem essa profundidade em cultura, com entretenimento e conecta com marca, com negócio. Então, e é no tema autoconhecimento, terapia. Olha quanta coisa, né? Até porque a gente tem um convidado aqui que vai complementar muito bem, né, André? Vai, Ti. Então, prazer. Quem não me conhece, eu sou o Thiago Simões, eu tenho 28 anos.
eu tenho pouca idade, mas tenho alguma bagagem. Então eu já morei em 8 cidades, muito por conta do meu pai ser militar e a gente se mudou por bastante tempo. E depois eu fui militar. Então, passando pelas cidades onde eu morei. Eu nasci em Natal, morei em Anápolis, Brasília, São José dos Campos, Barbacena, Pirassununga. Voltei para São José dos Campos, fui para Campinas fazer faculdade, voltei para São José e agora tô aqui em São Paulo, tá? E falando sobre um pouco do que aconteceu na minha vida. Então, quando eu tava em Natal e Anápolis ali, e Brasília também, eu ainda queria ser jogador de futebol. Só que não tinha muito talento para isso, cheguei em São José dos Campos, joguei um paulista aqui, só que cheguei à conclusão de que não fazia sentido para mim me tornar jogador de futebol. E aí, meu irmão, na época, seguiu a carreira do meu pai e foi se tornar piloto da Força Aérea Brasileira. E tem uma carreira que você faz, que você ingressa na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, faz 3 anos lá, depois você faz 4 anos e vai para a Academia da Força Aérea e se forma como oficial da Força Aérea, podendo chegar até comandante da Aeronáutica, tá? E aí eu vi meu irmão passando dentro disso, meu pai era militar, falei, vou seguir a mesma carreira que ele. Só que é um concurso super disputado, tinha 180 pessoas por vaga. Fiz um cursinho por 2 anos, passei e ingressei lá dentro. Nunca sonhei em ser piloto nem nada, queria ser jogador de futebol. Mas tive a chance de sair de casa, ganhar meu dinheirinho e fui. Com 15 anos, completei 16 na primeira semana dentro da IPCAR. E lá dentro eu comecei a pegar gosto, comecei a gostar. Cheguei na Academia da Força Aérea em Pirassununga. Voei, então eu fui o primeiro cara da minha turma a descolar uma borracha do solo, que é o primeiro cara a decolar uma aeronave militar, que era uma oportunidade que a gente tinha ali dentro, que era, de todos os 150 aviadores que a gente tinha na turma, 10 poderiam voar planador. Só que para você poder voar planador, você tinha que ficar empurrando o planador todo final de semana durante 4 meses. E pensando que a gente vivia num internato, eu ficava preso todos os dias da semana, ainda ficava preso no final de semana para empurrar planador. E aí no final desse tempo, se você empurrou o planador por 4 meses, você faz uma prova. E aí, se você estiver dentro dos 10 melhores classificados, você vai voar. E aí eu passei em primeiro colocado na turma, fui o primeiro cara a decolar. Hoje eu sou piloto de planador, mas a vida é uma caixinha de surpresas, né? E aí, beleza, faltando... Olha o conteúdo pro podcast de hoje. Não fala tudo agora, tem coisa para aprofundar depois, mas conta, para fechar, para ficar aqui parecido... O que você faz hoje? O que aconteceu depois? Porque a gente tem que aprofundar na história do autoconhecimento e da terapia, que tem tudo a ver com essa sua experiência muito. aí. Esse é o mais duro pra mim. Como é que eu faço uma longa história ser curta? Porque aconteceu bastante coisa. Mas aí, beleza. Tive um problema no coração, faltando 2 anos pra me formar, tive que sair. Acabei ingressando em engenharia civil. Só serviu pra eu tocar a obra dos meus pais. Toquei a obra dos meus pais, vi que não era isso que eu queria fazer. Comecei a submeter para algumas empresas, passei na Ambev, ingressei lá, comecei a mexer em ferramentas tecnológicas, Power BI, isso me surgiu uma oportunidade, fui trabalhar com o Fer, que hoje trabalha comigo com a LG. Depois disso, fui para Marlboro e hoje me encontro na CIMED, trabalhando junto com a LG aí e tentando revolucionar esse varejo independente que a gente tem dentro do mundo farma e possibilitar que mais pessoas se desenvolvam e cresçam junto com a gente. Adoro. É isso. E o Thiago tem tudo a ver com esse episódio, porque a gente tem a Fer, uma profundidade, uma bagagem, tanto profissional quanto esse olhar de cultura e desenvolvimento humano. E o Thiago, que viveu uma situação que ele já falou aqui, que é o sonho da vida dele era ser piloto, que não era, se tornou, e quando ele vai concretizar, ele fala, não, para, você não pode, você tem um problema no coração que nem te impossibilita. Mas ele era capacitado tecnicamente, mas ele foi impossibilitado por conta de um problema de coração. Nessa história que entra a terapia na vida dele, até eu conhecer ele depois e contratá-lo para trabalhar comigo, que a gente estava montando um time de altíssima performance, e o Thiago é um cara de altíssima performance. Sim. E aí é legal a gente depois conectar os pontos de autoconhecimento com terapia para quem está ouvindo a gente entender como isso influencia, né? E formas de terapia, E formas, né? É. Então, vamos começar o nosso episódio hoje falando de autoconhecimento. Primeiro, botar aqui na mesa. Autoconhecimento é importante e por quê? Essa é a minha pergunta para vocês. Boa primeira pergunta. Ela é importante, o autoconhecimento é fundamental porque desde o momento que a gente está na barriga dos nossos pais, tem um significado que é atribuído para a gente e que muitas vezes não é aquilo que a gente quer. Então, do nome que é escolhido para a gente, do que a gente vai comer, da hora que a gente vai acordar, do que a gente vai brincar, do que a gente pode, do que a gente não pode fazer. E isso vai formando a nossa percepção de mundo e o que a gente pode e o que a gente não pode. E muitas vezes a gente esquece de olhar do que a gente quer e o que a gente não quer.
Então, chega um momento da vida que a gente se depara com essas frustrações entre o que o mundo está falando que a gente deveria fazer e tem um bichinho lá dentro da gente falando que não, peraí, você queria fazer outra coisa. E aí que a gente entra em angústia, entra em processo de depressão ou entra em processo de ansiedade, ou processo de burnout. Então, se conhecer é conseguir colocar uma bússola um pouco melhor afinada entre o que o mundo está apresentando de oportunidades para a gente e que está diretamente conectado com o que a gente tem vocação, tem tesão, tem vontade realmente de fazer. Porque frustração a gente vai ter o tempo inteiro, né? Assim, o mundo impondo algumas limitações, como você estava colocando, mas quando a gente tem esse profundo conhecimento do que a gente gosta, a gente consegue driblar essas limitações e criar outras formas de se colocar no mundo de uma forma mais prazerosa, de uma forma mais próspera, de uma forma mais saudável também, né? Então... E eu vejo esse autoconhecimento que ele pode ser um processo mesmo, porque de maturidade, de percepção, ou ele pode vir à força, né? Que foi um pouco do que aconteceu com o Thiago, que é a hora que você fala, epa, mas era isso, não era isso o meu caminho, era assim que eu ia pensar, era assim que eu estava fazendo, me preparando e de repente, não. A vida vai lá e te A vida sempre vai jogar, vai impor um limite pra gente, né? Seja alguma questão profissional, relacionamento, quantos relacionamentos a gente vê, né? Assim, puxa, não deu certo e eu estava tão feliz. É um limite que se impõe. Como você vai lidar com aquela perda, aquela ruptura, né? Então, é um processo fundamental, mas que a gente sabe que não é universal ainda, né? Por todas as questões que a gente vê sociais, de condição mesmo de vida. O bem mais precioso que a gente tem na vida é o tempo. E muitas vezes a pessoa, né, tá tão imbuída de tem que trabalhar, tem que sair de casa 5 horas da manhã, pega condução 2 horas até chegar ao trabalho, né? 10 horas de trabalho, volta, e aí tem que cuidar da casa, tem que cuidar da vida. Então, é um processo que tem que buscar também como é que traz ferramentas e espaços de reflexão, de autoconhecimento, mesmo em situações que são tão limitantes. Porque o autoconhecimento é essa busca de libertação mesmo desses sentimentos, dessas angústias, dessas vocações, né, que cada um carrega. E quando a gente fala um pouco desse autoconhecimento no trabalho, eu vejo, e eu trabalho com muito executivo, eu sou mentora de muitos executivos, e o que eu percebo é que existe uma dormência, sabe? As pessoas, quando elas entram no trabalho, até pelo esse excesso de horas dedicado ao trabalho, as pessoas ficam dormentes. Então, na verdade, o autoconhecimento, ele tá baseado assim, o que eu trabalho, o que eu faço bem, o que eu não faço bem, o que eu sou. E eu falei que esses dias eu peguei um PPT meu, eu tava fazendo uma apresentação da diretoria, e tinha um PPT meu que dizia assim, Andréia, quem é você? Se apresenta pra diretoria. Na hora que eu olhei aquele PPT, eu falei, cara, que raso, porque como é que o processo de autoconhecimento vem tão depois? Porque eu tava ali falando, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar, eu sou workaholic, André era muito mais do que aquilo, mas você não consegue se ver. Eu queria ouvir de vocês, os dois que tiveram experiência já em empresas, como é que vocês veem isso? O quanto tem gente adormecida dentro das empresas e o que deveria acordar essas pessoas que estão lá dentro? Eu acho que, de novo, nessa busca de atender às demandas externas, né? Atender ao que aquela empresa, aquela marca, aquele ambiente corporativo demanda de você. Muitas vezes a gente anestesia o que a gente a gente não quer olhar para aquilo, porque isso vai colocar, né, uma situação desconfortável mesmo, de muitas vezes, eu não queria estar fazendo isso, mas eu não sei como dar um destino, como fazer o que eu realmente tenho vocação. Então, ele é um sistema, né, construído dentro das empresas para realmente criar um padrão, né, de qual é a cultura, qual que é o código de comportamento, qual que é o senso de pertencimento, o que é a produtividade, o que é a coletividade, né? Então, são uma série de códigos ali dentro do ambiente corporativo que são feitos mesmo para você, de alguma forma, ir se adaptando, né? Se encaixar ali. E, com isso, muito das subjetividades e individualidades tem que ficar na porta para fora, né, daquela empresa. Só que a gente é um ser integral,
né? A gente não sai de casa e deixa a nossa individualidade ali no quarto, sai para trabalhar e volta no final do dia, pega aquela skin, né? Aquele avatar de pessoa física. Então, tem que ser uma busca do profissional, tem que ser uma busca consciente, intencional de cada pessoa, ter essa crítica, ter essa consciência de que existem códigos que você tem que se adaptar para pertencer, mas tem coisas suas que você tem que preservar e cuidar muito bem, porque em algum momento você tem que buscar uma integração desses dois universos, né? Do universo que é o seu campo mais interno com esse universo externo, né? Para socializar. Agora, Fê, isso é uma pergunta para o Thiago hoje, porque na nossa idade, esse processo é um processo que veio a duras penas, mas ele é muito legítimo. Você escuta mais gente falando sobre isso. Para um menino mais novo, né, o Thiago, assim, não sei se a geração dele já está preocupada com isso. Como é que você vê isso quando você conversa com seus amigos? Como é que... Então, você que teve que viver isso de uma forma diferente. Esse ponto de autoconhecimento eu acho que é muito importante para você saber onde você quer chegar. E eu acho que dentro do ambiente de trabalho, muito do que ela falou, muitas vezes você vai estar numa situação desconfortável. Mas se você sabe onde você quer chegar e quais são suas fortalezas, você consegue se encaixar em diversos cenários. E eu já passei por algumas posições dentro do mundo corporativo e tiveram algumas posições onde eu achava que, isso aqui não consigo performar no meu auge, mas eu consigo entregar minhas fortalezas e performar bem dentro disso. E eu acho que foi muito mais fácil suportar o processo de estar, sei lá, e às vezes em cadeiras que não faziam tanto sentido pro meu perfil, mas porque eu sabia onde eu queria chegar e eu sabia que aquilo ali seria um step para eu chegar onde eu quero. Então, isso é algo que eu tenho muito dentro de mim. Mas eu acho que não está muito relacionado também à geração. Porque tem muito amigo meu da minha geração que não tem o mesmo pensamento que eu. E eu tenho um exemplo, por exemplo, que eu estava conversando no final de semana passada com minha madrinha. Ela tá não posicionada no mercado há algum tempo e ela tá numa fase onde ela tá tentando se descobrir e o que ela gosta de fazer, quais são os motivos dela. E eu falava pra ela, madrinha, o que te faz acordar hoje? O que te faz levantar e querer viver o seu dia? Ela, não, Thiago, eu tô no meu modo avião, eu tô simplesmente vivendo no automático. E eu tô confortável com isso. É dormência. Eu falei, sim, você tá confortável porque você simplesmente não tá pensando. Mas só que você não tem algo que te mova. Eu não tô falando pra você procurar alguma coisa dentro do mercado de trabalho, dentro de qualquer setor. Eu tô falando pra você descobrir o que te move. É a igreja, de si mesmo. É a sua família, é o trabalho. Tenta achar algo que te mova que com certeza você vai ser mais feliz. Mas dentro dessa descoberta de algo que te move, não dá pra você ficar paralisado. Não. Por muitos momentos eu falei, puta, e agora? Só que aí você vai lá e dá um primeiro passo para as coisas acontecerem. E eu falo muito sobre isso vindo para São Paulo. Eu não precisaria ter vindo para São Paulo, porque eu vinha 2 vezes na semana pro trabalho aqui, morava em São José dos Campos, que dá 80 quilômetros daqui. A maioria das pessoas fica, vou vir para cá, bato, volto, daqui 2 dias eu volto. Só que eu falei, cara, eu acho que tá no momento de eu tentar viver o que é São Paulo. Vir para cá, dar um pouco mais a cara no escritório, me abrir a novas possibilidades. E dito e feito, eu vim para cá, surgiu a oportunidade de eu entrar na CIMED e trabalhar com a LG. Então, você começa a descobrir novas oportunidades colocando a cara e dando um primeiro passo, sabe? Eu acho que é isso. Eu sei onde eu quero chegar, mas eu não posso ficar esperando as coisas chegarem até mim. Eu preciso dar um primeiro passo para fazer as coisas acontecerem. Eu acho que passa muito por isso, sabe? É legal ouvir, né? O que eu fico pensando é que, sei lá, assim, agora eu viajei total ouvindo os dois, sério. Ouvi a Fer, falei, nossa, aqui dá pra escrever um artigo enorme. Ouvi ele agora, falei, cara, dá pra compartilhar com tanta gente. O que eu tenho a sensação, tanto ouvindo executivo e trabalhando com tanta gente que a gente trabalha, quanto dando aula, que talvez exista um nível de inconsciência muito grande sobre esse assunto. Me parece que as pessoas estão muito perdidas, muito carentes, muito necessitadas, muito ansiosas, sem saber exatamente o que fazer. Então, ouvindo vocês, talvez o que me ocorreu é que talvez as pessoas nem saibam o que é autoconhecimento. Talvez as pessoas nem saibam o que significa ter algo para acordar de manhã e buscar. Porque a gente vive tão natural, né? Você pegar, eu acho que eu disse aqui, primeira ou segunda temporada, teve um episódio que a gente discutiu, que se a gente pegar um menino de 13, 14 anos que mora numa periferia de uma São José, uma Campinas ou São Paulo, a necessidade dele é trabalhar no supermercado, empacotar alguma coisa e ajudar a mãe a pagar a luz, pagar a água, né? Esse é um assunto muito distante desse tipo de necessidade. Quando a gente vem para o mundo corporativo, que é um pouco mais consciente, ainda assim me parece muito inconsciente.
Se você acompanhar os posts no LinkedIn, você vai perceber, as pessoas estão muito desesperadas por algo, que elas não sabem definir o que é esse algo, e que não sabem recorrer e buscar ajuda. Então, eu queria saber, do ponto de vista simples, prático e pragmático, o que define autoconhecimento? Por mais que você fale de um jeito, né, para a gente falar de um jeito simples, pragmático, eu vou recorrer a um filósofo colombiano chamado Bernardo Toro, que uma vez eu vi uma palestra dele falando o que é a felicidade. E eu vou puxar por aí. Para ele, a felicidade está calcada em 3 coisas. Uma busca de autoconhecimento, que é se conhecer, conhecer o que gosta, o que não gosta, conhecer o que tem de potência, de talento, o que tem de limitações. Então, autoconhecimento é toda essa bagagem de autopercepção. Isso vai te habilitar uma autoestima. Então, muitas vezes a gente, por não ter esse autoconhecimento, se negligencia de gostar do que tem, gostar do corpo que tem, gostar das habilidades sociais que tem, das habilidades cognitivas, das habilidades manuais, das habilidades, né, de conhecimento que tem. Quando você tem autoconhecimento e autoestima, você entra num campo da autorregulação, que você começa a dizer sim para o que você gosta e não para aquelas situações que você não gosta, que você sabe que vão te colocar em situações que vão te frustrar, ou vão te tensionar, ou vão te diminuir, ou vão te consumir energia. Então, isso vale, né, autoconhecimento, autoestima e autorregulação, vale para o ambiente de trabalho, mas, de novo, a gente não separa, né, o que é o trabalho do que é a pessoa física, do que você vivencia. E essa consciência, ela pode te abrir portas, inclusive para, se você dentro do ambiente de trabalho que você está, você não tem essa plena realização, você no seu ambiente pessoal, você começa a construir relações que vão reconhecer essas suas potências e vão te abrir portas para você ter outras oportunidades. Então, indo um pouco nessa resposta, né, dando volta, mas chegando na sua resposta, LG, eu vejo muito que o autoconhecimento ele tem que estar numa prática diária, cotidiana, seja na hora que você está indo para o trabalho, está ali dentro de um ônibus, 2 horas até chegar ao seu trabalho, ouça um podcast que te provoque perguntas, que te faça pensar sobre você mesmo de diferentes perspectivas. Leia um livro, né, que vai te provocar percepção de mundo ou reflexões diferentes. Tenha espaços de conversa em profundidade com sua família, seus amigos, sua comunidade, nos ambientes sociais que você tem, que você possa abrir e falar, eu estou me sentindo desconfortável com isso e eu estou buscando algo que eu nem sei o que é, nem tem nome, né? Então, o ambiente social também ajuda, né? No espelhamento, um falar para você, outra pessoa falar para você o que você é bom, o que você tem de valor. Então, você procurar, mesmo que não tenha os recursos de uma terapia tradicional, de um processo de coach tradicional, como muitas vezes no ambiente corporativo a gente tem, buscar nas rotinas que você consegue mapear essa oportunidade de provocar reflexões que vão te dar elementos sobre autoconhecimento, autoestima, para você se autorregular e você conseguir navegar um pouco melhor no mundo. Assim, essa seria a minha dica. E eu acho que indo junto com a Fê nessa reflexão, a gente às vezes fica muito condicionado à terapia. Claro que a terapia é um processo que realmente trabalha todo esse autoconhecimento e como, na verdade, você endereçar algumas questões pessoais. Mas, por outro lado, o autoconhecimento, ele bate na nossa porta todo o tempo. Seja numa leitura de um livro, seja num podcast, numa música, numa conversa com seus pais, né? De você perguntar, o que eu gostava quando eu era criança? Como é que eu era? Que criança eu era? Porque ao longo do tempo, a gente vai sendo moldado a todo esse processo, essa cultura que vai sendo
criada pra gente. E uma coisa bem importante, uma vez eu li uma frase num livro que eu achei bastante interessante, um livro de filosofia, que eu adoro, e essa frase dizia, eu não tô lembrando o nome do autor, mas ele dizia, a gente passa a vida inteira tentando construir um personagem e depois a outra parte da vida tentando desconstruir esse personagem. É isso. E essa chegada entre o construir e o desconstruir não tem idade. É o momento que cai aquele olhar, assim, aquela ficha, né, como antigamente se dizia, e você diz assim, eu agora tô na hora de me desconstruir. E na verdade, é um ato contínuo, É um ato né? contínuo. O tempo inteiro, em cada fase, né? Podcast Gerações, em cada momento né, da vida também, a gente pode assumir uma nova versão nossa mesmo, né? Não, e você conhece gente, por isso que eu falei, com uma idade de gente muito jovem, que já consegue ter essa percepção, e gente que muito idoso que não consegue perceber, que é aquele cara que olha a vida com as suas verdades absolutas, não se conhecendo, dentro de padrões culturais, religiosos. Mesmo porque dá medo, né, Andréia? Se conhecer muito dá medo. Muito medo. Vai se dar conta de vários tabus, de várias frustrações, várias limitações, fantasmas, né? Então, acho que tem que também ter essa intenção e consciência de que não é chupar um sorvete de baunilha, entendeu? Não é assim. Porque vem os monstros, né? Vem o monstro, mas está tudo bem. É interessante também se dar conta desse fantasma, desses monstros, para você colocar a luz ali e conseguir ver numa perspectiva diferente. Né? E um ponto que eu tenho sobre autoconhecimento é que não necessariamente todo mundo que faz terapia tem autoconhecimento. Porque durante a jornada da terapia, durante a 1 hora que você tem na semana, é muito fácil você fugir do que tá te batendo ali durante aquela semana. É muito fácil você entrar e ficar só trocando cartinha com ela ali, sem querer falar sobre o real problema que você tem. Então, quando você perguntou o que é autoconhecimento, eu acho que pra mim autoconhecimento eu sei onde eu quero chegar, essas coisas, mas é entender porque eu me comporto de certas formas em certos momentos do meu dia. Então, aconteceu tal coisa dentro do meu ambiente de trabalho, ou então fui dar um rolê com os amigos meus, aconteceu tal situação. Por que aquilo me incomodou? Por que eu me sinto dessa forma? Por que quando eu faço alguma coisa que meus pais, por exemplo, desaprovam, eu me sinto mal? Então eu acho que é sempre se provocar e tentar entender. Às vezes você não vai ter essa resposta. Às vezes minha terapeuta ela vai me provocar e vai falar, Thiago, por que você se sente assim? Por que você age dessa forma? Eu vou falar, cara, não sei. Deixa eu dormir com isso. Deixa eu dormir com exato. Deixa eu dormir com isso por um período. Talvez na próxima semana eu te traga uma resposta pra isso. E aí, a partir do momento que eu começo a identificar o que tá acontecendo e por que eu tô reagindo daquela forma, eu consigo, calma, eu tô reagindo assim, por assim, assim, assim. Então eu consigo reagir de outra maneira. E eu percebo muito isso dentro de outros aspectos da minha vida. Por exemplo, eu tô fazendo futevôlei agora, e aí você percebe que você dá uma chapa errada em algum momento. Toda vez que você der essa chapa errada, você vai falar, tem que dar de outro jeito. Então você começa a meio que colocar seu cérebro fora de um modo automático e tentar reagir de outra forma, intencionalmente, entende? Então eu acho que autoconhecimento é isso. Essa fala do Thiago mostra o quanto ele está num processo de desenvolvimento. E você está, né? Muito. Aproveita e fala, como que você entrou nessa? Como que você chegou nisso? De terapia? Qual foi o baque que aconteceu? Cara, que vai muito lá de trás. Aconteceu é uma coisa da minha família, mas eu acho que é legal eu compartilhar isso com vocês. Em 2006, meu pai ele descobriu um problema psiquiátrico que ele teve. E ele passou 10 anos sem tratamento, tentando se tratar, mas sempre voltando atrás. E foi algo muito traumático para a família. Ainda mais porque você tem dentro do seu gene um problema psiquiátrico. Então você sempre vive com aquela sombra de que, será que se eu fizer essa coisa... eu tô agindo muito que nem meu pai nesse momento aqui. Talvez, será que eu tô desenvolvendo a mesma coisa que ele? E isso... Então, a gente sempre teve esse monstro dentro da gente. Tanto eu e meu irmão, quanto minha mãe que ficava vendo e observando eu e meu irmão reagindo e falava, Thiago, calma, cuidado, isso aqui tá parecendo muito quando seu pai tava prestes a ter um surto. Então, a gente sempre teve esse medo muito grande dentro da minha vida. Então, isso já era algo que me fazia pensar em fazer terapia e tentar tratar isso. Mas dentro da minha família ninguém fazia. E aí veio... estalo foi quando eu saí da Academia da Força Aérea e faltava 2 anos para me formar, são 7 anos de formação, faltava 2 anos para eu já sabia para a cidade que eu ia, quanto eu ia ganhar, o que eu ia fazer, provavelmente qual aviação eu ia escolher, e aí do nada simplesmente saí dali. E a única fonte de
absorção de conhecimento e de carreira que eu tinha era meu pai que era militar, meu irmão que era militar, minha mãe não tinha trabalho. Falei, o que eu vou fazer da vida nesse momento? E aí fui entrar no cursinho e falei, quero ser rico. Vou fazer medicina, que medicina é o que tá dando dinheiro. Cheguei lá, não gostava de biologia, não gostava de química. E aí eu entrei num momento que eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí foi quando, na época, meus pais não tinham muito dinheiro. Inclusive, eles financiaram, fizeram um empréstimo para pagar meu cursinho. E minha mãe foi chorar numa psicóloga para conseguir um desconto, para pagar R$50 por sessão. E ela falou, Thiago, eu consigo te dar 3 meses. Mais do que 3 meses não cabe no nosso orçamento. E aí foi meu primeiro passo dentro da terapia. Eu ainda enxergava a terapia como algo que você faz, resolve um problema e vai embora. E aí lá foi muito para entender. E aí eu comecei a tratar muito sobre ter saído da Força Aérea e perdido um sonho que eu tinha desenvolvido, só que comecei a falar sobre os traumas que eu tinha com relação ao meu pai, o como a minha família reagia, como eu tinha aquele medo. Beleza, consegui dar uma baixada na poeira nesses 3 meses. E aí quando eu entrei na Ambev, tinha um programa que era o Zen Club, que eles davam por um valor simbólico uma terapia. E aí foi quando eu comecei com a Eduarda, inclusive se a Eduarda ver esse podcast, um beijo. Ela minha terapeuta. E aí, cara, depois ela saiu do Zen Club, a gente continuou particular, mas sobre isso de eu ter medo de desenvolver a doença do meu pai, foi uma frase que ela me falou uma vez e que até hoje é muito boa pra mim, que ela falou, Thiago, você percebe que por vezes você se priva de fazer certas coisas por medo de ter algo que te prive lá na frente? Então você já tá se privando. Então é melhor você fazer as coisas que fazem sentido. Exato, viver e não ficar se privando o tempo inteiro com medo de desenvolver algo. Então, no final das contas, passa muito por um período de carreira ali, mas também muito por autoconhecimento e saber lidar com as coisas que aconteceram na minha vida, sabe? E aquela famosa enjoy the journey, né? Tipo, aproveita a jornada. A vida é isso, né? É isso que tá te entregando. Pra que você tá querendo explicações para aquilo? Aproveita, vai se conhecendo, vai degustando a vida, né? Porque a gente às vezes esquece de degustar essa vida, né? E eu acho que isso vai... E pensando no lado profissional, tem um ponto bem importante que você vai ver mais pra frente, talvez quando você tiver equipe, que é o lado da complementariedade. Na hora que a gente entende quais são as nossas fortalezas e as nossas fragilidades, a gente se complementa. A gente para de trazer gente igual a gente e traz gente que complemente a gente. Porque nisso eu sou boa, nisso eu não sou. Isso eu preciso de alguém. E aí você cria times muito mais completos. Né? Então, o processo de autoconhecimento para um executivo é fundamental. Exatamente. E eu estava aqui ouvindo você falar também, Thiago, me veio uma dica de um filme que eu gosto muito, é um desenho, chama When the Monster Calls, Quando o Monstro Chega. E é um filme infantil, mas quando você começa a olhar ali, né, a dinâmica, né, como uma sinopse muito rápida, é uma criança que está lidando com a morte iminente da mãe. E aí o monstro se manifesta em uma árvore do quintal que vem conversar com esse menino, né? E essa árvore ajuda a lidar com esses medos e tal. E é aterrorizante, né? Chegar num momento, né, como você estava contando, de, nossa, meu pai teve um diagnóstico de um processo, isso vira um fantasma, né? Conversar com esse fantasma. Né? Conversar com esse fantasma, porque isso pode ser libertador para você viver a sua jornada, viver o que, né, a vida vai te presentear. E se lá na frente acontecer alguma situação, você já tem ferramentas, você já sabe como, né, lidar também com cada uma dessas situações. Então, eu acho que se jogar para a vida, porque também viver com o freio de mão puxado, com medo do que pode acontecer, é muito limitante, né? Porque a vida te entrega esse autoconhecimento também. Né? Se você estiver atenta à vida, se você estiver acordada para a vida, curtindo essa jornada, ela gera esse autoconhecimento em você. Não é só na sala de terapia. É na hora de uma reunião, é na hora de um relacionamento com um filho, é na hora daquele relacionamento com uma pessoa. Aquela pessoa me incomoda tanto, por que ela me incomoda? Tem alguma coisa aqui. Então, se você estiver aberta para essa jornada, degustando essa vida, o autoconhecimento vai vindo, né? E é muito belo, né? É muito bonito esse processo. E tem que estar muito consciente para fazer o que você falou, né? Por isso que eu falo, assim, acho que tem uma riqueza dessa discussão aqui para quem está ouvindo ou assistindo, que é, muitas vezes, a pessoa que está vendo ou ouvindo pela primeira vez, ela realmente é a primeira vez. Talvez ela nunca parou para pensar, realmente, por que aquela pessoa eu tenho dificuldade com ela? Ou por que quando fulano fala tal coisa eu fico tão bravo com fulano?
Eu acho que esse é o tipo de reflexão que parte do autoconhecimento mesmo, Sim. das perguntas, que a gente não é treinado para isso. Né? E o Thiago citou, por exemplo, a questão com os pais. O que me parece, ouvindo vocês e acompanhando algumas pessoas no dia a dia, é que muito do que nós somos é reflexo do que nós fomos cuidados e tratados pelo nosso cuidador principal. Seja pai, seja mãe. E aí, se você não tem esse nível de consciência para questionar, para se perceber e tudo mais, você é o que é. Né? A gente tem a Carol Dweck, que é a psicóloga de Harvard, tem um livro famosíssimo que ela fala sobre as pessoas de mindset fixo e mindset de crescimento, né? Que é Growth Mindset e Fixed Mindset. Quem é o fixo? Eu sou assim, vou morrer assim e não me vem atrapalhar porque é assim que eu sou. E quem está orientado a crescimento são as pessoas justamente que buscam se desenvolver. Então pode ser terapia ou não, pode ser se perguntando ou não, pode ser enfrentando os fantasmas ou não, mas no fim do dia existe um elemento, me parece que conecta tudo isso, que é a humildade intelectual. E nesse exercício de humildade intelectual, você tem que estar aberto para saber que você não é o melhor em tudo, que você faz coisas legais pra caramba, você tem dons e talentos que são potência, mas também você tem coisas que não são tão legais e que te jogam para final da fila em algumas situações. Né? E saber diferenciar onde você é potente, onde você não é, onde você é luz, onde você é sombra, é um ótimo exercício fácil e rápido de autoconhecimento. Total. De triangular, de falar com as pessoas por perto. Né? Total, LG. E considerar que, inevitavelmente, todo mundo tem que passar por uma atualização de software. Né, ao longo da vida. Então, o que me trouxe até aqui, né, hoje eu estou com 47 anos, o que me trouxe até aqui é uma bagagem que me fez ser muito bem-sucedida profissionalmente, pessoalmente, né, nas minhas relações até aqui. Eu espero viver até 102 anos. Eu já fiz esse combinado com meus orixás, está tudo certo. Então, ainda tem tanto tempo pela frente para enfrentar o mundo que vai mudar, as relações que vão mudar nesse próximo percurso. Eu preciso estar em busca de uma atualização o tempo inteiro, né? Uma atualização do que eu sinto, do que eu vejo, do que eu percebo de mundo e do que está acontecendo, né? Então, pegando um pouco o gancho, né, do que você está trazendo, das mentes mais fixas e das mentes que estão em transição, né, em atualização, forçosamente todo mundo tem que viver uma atualização, né, assim, porque senão você fica defasado, é como um programa mesmo, uma tecnologia. A nossa principal tecnologia é a nossa capacidade de sonhar, de imaginar, de criar condições de uma busca de felicidade, né, assim, essa é a nossa principal tecnologia humana, e a gente tem que atualizar isso o tempo inteiro, né, então tem que buscar ferramentas para isso, seja no processo de terapia formal, tradicional, seja ouvindo música, indo num show, quando você está lá cantando junto com um monte de gente desconhecida, você está atualizando o seu software social ali. Quando você está assistindo um filme, você está atualizando sua bagagem, seu repertório cultural. Quando está lendo um livro, ouvindo um podcast. Então, essa busca de atualização contínua, né, da bagagem cultural, ela serve para ressoar o que faz sentido para dentro, né? Então, enquanto uma busca de autoconhecimento, e o que faz sentido no seu ressoar para o mundo também. Então, no final das contas, todo mundo tem que buscar essa atualização de forma contínua mesmo, né? Não, e uma coisa que eu vejo é a história do fazer mercadológico essa relação do autoconhecimento. Por exemplo, para mim, falar de propósito de vida, o que as empresas, as instituições de RH falam, para mim é mercantilizar uma proposta de autoconhecimento. Porque fica todo mundo naquela inquietude, naquela ansiedade de buscar propósitos de vida. E tem que ser coisas enormes, grandes, propósitos transformadores. E no final a gente está falando de dia a dia. De ser feliz. De ser feliz, de uma jornada melhor, de ver o outro de uma forma positiva, de eu fazer com que uma pessoa que saia de perto de mim saia um pouquinho melhor, porque eu entreguei alguma coisa para ele. E esse propósito de vida, essa busca, vamos criar nossa visão de mundo, Gente, isso vai fazendo com que as pessoas fiquem mais ansiosas. Porque assim, será que eu sou um mero comum que só trabalho, acordo cedo, vou pro escritório? E assim, qual que é o meu propósito de vida?
Cara, mas é que o teu propósito de vida é seu, é todo dia você ser um cara melhor, você aprender, você criar, você ajudar sua família, você botar uma outra perspectiva do mundo, do seu olhar. Então eu acho que tem, eu não sei o que vocês pensam, mas eu me incomodo muito com esse mercantilizar o propósito de vida. Total. Não é? Total. É a captura desse software, dessa capacidade de sonhar para apenas um propósito de ser produtivo, para fazer esse sistema da produtividade funcionar. E a gente nasce não para produzir apenas, né? O ganhar dinheiro, se sustentar, crescer né? Economicamente e profissionalmente é uma parte da nossa realização enquanto viver, né? Então, eu concordo com você. O processo de autoconhecimento, ele não para no processo de coach corporativo, né? O processo de autoconhecimento é como é que você se coloca no mundo e vai nessa busca de felicidade, nessa busca de bem viver na comunidade onde você está, né? No seu dia a dia, né? Sobre isso que você perguntou, sobre propósito e está muito relacionado ao profissionalismo, foi o que eu falei anteriormente. Não necessariamente o seu propósito está em ser um CEO de uma empresa. E aí, porque se você não quer ser CEO de uma empresa, você não tem um propósito válido, a visão do mundo. Às vezes, seu propósito é, eu quero ter uma família. Eu quero ajudar num projeto da igreja, eu quero fazer, sei lá, meu pai gosta de xadrez, quero ensinar xadrez para os outros. Esse é o propósito, é o que faz ele se mover e faz ele querer acordar todo dia. Então, não necessariamente passa pelo mundo profissional. E às vezes você pode encaixar o seu propósito dentro do profissional. Então, eu sempre quis ter uma família, eu quero dar boas condições para minha família. Então, para eu dar boas condições para minha família, eu preciso me desenvolver dentro do meu trabalho. Então, cheguei no meu propósito, a partir daqui eu consigo caminhar aqui. Então, eu acho que passa muito por isso. Você conseguir identificar o que você gosta de fazer e o que você gostaria, onde você gostaria de chegar e ir encaixando os percalços da vida dentro desse propósito que você tem, não necessariamente dentro do mundo profissional, sabe? Gente, esse assunto, vocês acreditam que já acabou? Já acabou. Vocês acreditam que a gente está falando há quase 45 minutos? É o tempo quântico, né? É uma coisa absurda, né? Porque, assim, é uma discussão infinita. A gente está sempre buscando a nossa... Tem um livro muito interessante que eu queria até dar de dica aqui, que chama... É um livro infantil que chama The Missing Piece, né? Que eu acho que em português deve ser a parte que falta. Você já viu esse livro? É lindo. Ele é uma das coisas mais lindas. Eu ganhei de uma amiga querida. E a Juju, ela fez um vídeo comentando esse livro, que é lindo também. E o livro é incrível, porque é um livro infantil, vale a pena comprar, porque é um livro que mostra uma bolinha, que ela passa a vida inteira, ela é uma bolinha meio pizza, e ela passa a vida inteira buscando aquela parte que se encaixa, né? E aí eu não vou contar o fim do livro, mas... E essa é a história do livro. Então, é assim, para adultos, para crianças, assim, super vale a pena, comprem para indicar para as pessoas, dê de presente, porque vale muito a pena. Mas chegamos no fim já do nosso podcast, que foi maravilhoso, aprendemos muito. E eu queria que vocês dessem um conselho para as pessoas que estão ouvindo a gente, ou que já começaram o processo de autoconhecimento, ou que nem começaram ainda. Que conselho vocês poderiam dar para elas aqui no nosso quadro Pizza da Luísa? Boa. Eu acho que retomar a criança que habita a gente e que nos acompanha, que nos faz olhar para o mundo com um olhar de curiosidade. Tem tanta coisa para viver, né? E a criança tem essa sede de viver, de descobrir coisas novas, de experimentar coisas novas, mesmo quando fica com medo, mesmo quando se sente sozinha. Vai chegar uma hora, vai inventar um jeito de dar destino àquela curiosidade, àquela ânsia de experimentar aquilo. Então, eu deixaria esse resgate como um convite, sabe? Volta a buscar aquela criança, que ali naquela criança tem pistas do que você gosta de fazer, do que você quer fazer e do que vai te tornar uma pessoa um pouco mais feliz. Você tem dica de como buscar essa criança? Como é que foi? Eu busquei a minha criança voltando repertório artístico, cultural, assim, sabe? Eu sempre... gostei, por exemplo, de música brasileira e eu comecei a voltar nos álbuns que eu gostava, comecei a reviver, assim, qual foi o primeiro álbum que eu comprei, né? Assim, o primeiro que eu comprei foi do Lenine, o dia em que faremos contato, mas o primeiro que eu pedi para o meu pai me dar de aniversário foi da Tina Turner.
ali tem pista da mulher que eu queria ser. Quando tinha ali o disco da Xuxa e o disco da Tina Turner, eu tinha acho que 8 anos, eu não tinha a menor ideia quem era Tina Turner, mas eu olhei aquela negona linda e falei assim, eu quero ser essa mulher, eu não quero ser a Xuxa, né? Para quem não, né, tá só me ouvindo, eu sou uma mulher negra, parda, naquele momento eu estava buscando um código de identificação. Então, quando você começa a resgatar o que te fez conectar emocionalmente com alguma coisa, isso vai te dando pistas da sua construção de identidade e o que faz sentido para você. Então, por isso que, assim, hoje, eu né, com 47 anos, né, o lugar que eu ocupo, a minha tranquilidade de falar quem eu sou, ela vem muito de um resgate de o que ficou para trás, né? Assim, um processo que também foi na idade madura, faz, né, alguns anos que eu faço também terapia, que eu faço jogo de búzios e de Ifá, que eu uso ferramentas de astrologia, mapa astral, revolução solar. Então, assim, são mecanismos de busca de autoconhecimento e sempre revisitando, assim, o que era o meu repertório, o que é que eu gostava, o que eu rejeitava, porque ali atrás a gente vai deixando pistas do que é a nossa trilha de felicidade, sabe? E aí, Tiagão? Do meu lado, um conselho que eu acho que eu daria para as pessoas é: não deixe os silos que vocês vivem determinarem quem vocês são. Então, às vezes a gente vê, ainda mais nesse contexto atual, a gente vive próximo de pessoas que só pensam igual a gente e a gente acredita que é aquela verdade absoluta do mundo. E coisas que meus pais pensam simplesmente porque eles escutaram a vida inteira e eles falam, eu sou isso. É isso que eu sou e é isso que eu aprendi e não consigo me adaptar a isso que você está... Cara, por que eu não aceito isso? Comece a se questionar e entender por que eu ajo dessa forma, o que faz sentido pra mim, onde eu sou feliz. Tá, todo mundo tá falando pra eu fazer isso, mas isso faz sentido pra mim? Será que eu não quero fazer essa outra coisa aqui? Então se questione, não aceite simplesmente o que os outros estão te falando e determinando pra você. A vida é sua. Você pode escutar algumas outras pessoas, mas descubra a sua vida, o que você gosta, sabe? E esse é o conselho que eu daria. Daria não, deu! Incrível! Ficou registrado. Muito bom, gente. Acabamos, é isso? Bem. Então, ó, se você tá assistindo isso aqui no YouTube, tá acompanhando pelo Spotify ou alguma outra plataforma, curta o vídeo, mande pra alguém. Pelo menos uma pessoa vai merecer ouvir esse episódio. Total. Pelo menos uma, tá? Isso é combinado. Pelo menos uma. E se você puder se inscrever aqui no YouTube, a gente tá com 25 mil inscritos, né, André? 25 mil, já vai bater 100, vai receber plaquinha do YouTube aqui, vai ser incrível, tá bom? Então é isso, até o próximo. Tchau.